Entre os jogos com Palmeiras e Botafogo pelo Brasileirão, teve o Bolívar na Libertadores pelo caminho. E no intervalo de 7 dias, com direito à goleada no Clássico Carioca, o Flamengo perdeu 5 jogadores. Sentiu a Arrascaeta, então encrenca dupla para o Flamengo. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha, para que tenha compreensão. Para a comissão técnica, o calendário puxado é a causa de tantas lesões e de atuações abaixo do esperado. Quando a gente fala da sequência do calendário, quando a gente fala que a gente tem que cuidar da saúde dos atletas, isso aí está mostrando por quê. Apesar das reclamações, o calendário mostra que o Flamengo não está entre os clubes da Série A que mais entraram em campo na atual temporada. A exigência dos jogos decisivos é uma justificativa coerente para o desgaste físico. Mas será que tem algum outro problema atrapalhando o desempenho do time? O calendário tem uma influência, mas essas lesões também. Mas acho que a equipe poderia, na verdade, ter rendimentos melhores e lineares durante todo esse período. Além das lesões, alguns jogadores, como De La Cruz e Pulgar, que disputaram a Copa América, estão no limite físico. Quinta-feira, o time enfrenta o Bolívar na altitude de 3.600 metros de La Paz. O jogo vale vaga nas quartas de final da Libertadores. E apesar da vantagem de 2 gols construída no Maracanã, o Flamengo vai bem desfalcado. Não terá Pedro e Cebolinha titulares absolutos. Vinha e Gabigol também estão fora. Arrascaeta é dúvida. Contra o Bolívar, além dos desfalques e da altitude, o retrospecto também joga contra. Nas 3 vezes em que enfrentou o adversário em La Paz, o Flamengo perdeu. Para mudar essa história, o time vai precisar mais do que uma dose extra de oxigênio. Porque o time do Bolívar é um bom time, é um time organizado e o Flamengo realmente vai precisar jogar muita bola lá na altitude para poder voltar com essa classificação. Mas ele não tinha a menor condição de jogo. O próprio Tite revelou isso na entrevista coletiva, falando que o De La Cruz chegou a pedir desculpa à comissão técnica por dizer que, eu não tenho condição de jogo, tanto é que ele estava no banco de tênis. Então, na comemoração do gol do Bruno Henrique, ele foi o único que nem levantou do banco de reservas. Então, era um jogador que não tinha condições de jogo, mas treinou normalmente nessa terça-feira. Tudo indica que vai ser relacionado contra o Bolívar. O Luiz Henrique, que nem relacionado foi por conta do desgaste físico, também treinou normalmente. Eu falei Luiz Araújo. Eu ia falar assim, Luiz gente, será Henrique. que entrou alguém? Eu tô com o Luiz Henrique na cabeça até hoje. Tira o olho, Renê. Tive pesadelos. Mas é Luiz Araújo, É o tá Araújo, bom, gente? que também é um grande cara, Sim, né? tem sido uma peça importantíssima. Acho que no setor ofensivo vai se tornar o principal jogador na ausência do Pedro. A verdade é essa. Tá jogando muita bola e ele treinou normalmente também nessa terça-feira. Tudo indica que vai para o jogo. Então são 2 boas notícias para o torcedor rubro-negro. Se você me perguntar time, ainda não tem como eu falar time. Mas e quem não vai para esse jogo de forma já garantida? Os lesionados, né? Os lesionados com certeza não vão para o jogo. E também tem a dúvida do Alan, porque a gente tem que voltar na fase de grupos. Ele nem viajou para a altitude, lembra? Que ele não tinha condições físicas de atuar. Braço falciforme, né? É isso, obrigado pela nomenclatura, é isso mesmo. Eu estava tentando lembrar aqui, mas é isso mesmo. Então, fica a dúvida se o Alan dessa vez vai ter condições de jogo ou não. Mas nesse momento, sejamos francos, o Alan, se ele não viajar, não vai ser um grande desfalque. Sim. Muito pelo contrário, vem jogando e jogando muito mal. Se eu tiver que dar uma opinião, eu acho que assim, na ausência de algum volante, o Léo Ortiz se torna esse cara aí. Mas se você, Venê, e aí eu vou no Pedrosa querendo a opinião, porque aliás, a gente já sabe a opinião do Pedrosa sobre isso, mas eu quero agora mais uma vez. No jogo contra o Botafogo, o Alan foi muito criticado, né, pela sua atuação. E a torcida já tá, assim, perdendo um pouco a paciência com ele há algum tempo. Isso é natural, uma irregularidade vai aparecer num jogador que é um grande jogador. Foi muito comemorada a chegada desse cara quando o Flamengo anunciou a chegada dele. Ele é um bom jogador, não vive um bom momento. Agora, Venê, ele não viaja por uma questão clínica, né, fisiológica aí do seu traço falciforme. Mas se ele viajasse, o Tite ainda está naquela mesma intenção e entendimento de que entre ele e o Léo Ortiz, independentemente da meritocracia, eu vou escolher o dono da posição? Ou isso está mudando? Olha, eu acho que tem que mudar. Se a gente pegar... Mas informação você não tem. Eu não tenho essa informação. Tá. Mas se eu tiver que dar uma opinião, eu acho que não mudou. Porque você acha que não? É por conta do Tite. O Tite, ele tem esse pensamento. Tanto é que o Léo Ortiz, ele não vem atuando. O Léo Ortiz era para ser titular no time do Flamengo. Agora, Pedrosa, você já falou isso quando esse assunto veio à tona por aqui. Quando o Venê trouxe a informação
de que o Tite fazia essa escolha por uma questão de respeito também ali na questão da vaga é do Alan. E você falou o quê? Não concordo. E assim, eu também não concordo. Eu também acho que, poxa, é muito forte você ter um zagueiro e você vai improvisar um volante porque ele está jogando melhor. Mas eu acho que a meritocracia é a melhor coisa para você no ambiente de trabalho, né? Fernanda, quem deu assistência pro gol do Bruno Henrique na última partida? Léo Ortiz. Léo Ortiz. Quem era o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo contra o Botafogo? Léo Ortiz. Toda vez que o Léo Ortiz entra, ele joga muito bem. Inclusive, um dos grandes erros do Tite na partida contra o Botafogo foi ter recuado o Léo Ortiz para fazer linha de 3 zagueiros, talvez já pensando no jogo do Bolívar, que foi algo que ele fez também contra o Palmeiras no jogo da segunda partida da Copa do Brasil. Contra o Bolívar, na fase de grupos, ele botou 3 zagueiros. Então, assim... É verdade. Eu não vejo, de forma alguma, algo em relação ao Tite que faça ele justificar o Alan receber tantas oportunidades. Para mim tem uma palavra, é teimosia. E talvez uma insistência que acaba prejudicando o Flamengo. Porque o Alan, com todo respeito ao jogador que ele é, ele não consegue jogar com a camisa do Flamengo. A gente fala sobre rotação, o Alan tá sempre em outra rotação em relação ao time do Flamengo. Você acha que isso não vai passar? Fernanda, mas aí a gente vai encaminhar a temporada inteira com o Alan titular. Eu tô contigo, tá? Mas será que isso mas não pode tá passando, não tá passando. E a partir do momento que não tá passando, que tem um jogador que mesmo sendo de outra posição, tá jogando melhor do que você, o outro jogador tem que atuar. Inclusive o Tite, na minha opinião, repito, ele não deveria pensar, principalmente para segurar resultado, em colocar 3 zagueiros. Deixa o time jogar da forma que tá jogando. O Léo Ortiz consegue achar passes verticais, ele tem um bom poder de destruição. Então, assim, se hoje fosse parar para pensar em segurar resultado, o Pulgar vai pro jogo. Vai pro jogo. Seriam os dois. Os dois têm que jogar de volante. Inclusive o Arrascaeta, que é um jogador lesionado, eu faria dessa maneira que o Pedrosa acabou de mencionar. Como? Pulgar, Léo Ortiz e o De La Cruz avançado fazendo a função do Arrascaeta. Exatamente. Eu faria dessa maneira. Porque o Léo Ortiz, ele já mostrou que ele pode exercer esse papel. E com o Pulgar ao lado dele, eu acho que ele vai render muito mais. Muito mais do que com o Alan ao lado dele. Com todo respeito ao Alan. E outra, eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Eu bati palma para a diretoria do Flamengo quando trouxe a contratação do Alan. Eu acho que foi uma contratação que, na ocasião, poderia dar certo. Gente, é um super jogador, né? Não Sim, um investimento alto. Claro. 9 milhões de euros, quase 50 milhões de reais que o Flamengo pagou ao Atlético Mineiro pela contratação do jogador. Mas nem toda contratação vai dar certo. Normal. Até o momento não deu certo. Eu acho que futuramente pode dar certo. Como vários outros iniciaram no Flamengo não dando certo. Léo Pereira, Cebolinha, o próprio Michael, que o Flamengo está tentando trazer de volta. No começo não estava dando certo, depois deu a volta por cima. Vários outros jogadores. Eu acho que com o Alan pode acontecer. O Léo Pereira também. Léo né? Pereira, acabei de mencionar. Mas o que teve em comum com esses jogadores? Eles em algum momento foram preservados. É isso. Eles não perfeito. estavam jogando, é eles verdade. não estavam sendo, entra, joga. Não é isso. Aí você acaba queimando um bom jogador, porque ele não está conseguindo Eu também desempenhar. E aí ele fica com uma E imagem vocês sabem ruim como com eu a sempre torcida. falo isso aqui, principalmente com o goleiro, né? Eu acho que a proteção da imagem, às vezes, no momento, é a melhor coisa a se fazer. Verdade. Porque a torcida esquece, o negócio passa, o foco vira outro. E você protege a imagem daquele jogador. Tá desgastado? Você vê que o cara não tá conseguindo dar a volta por cima, segura um pouco. Você vai proteger, daqui a pouco ele volta, talvez até mais à vontade. Porque futebol ele tem, isso é uma certeza. Sim. Foi como você falou, eu acho que todo rubro-negro comemorou a chegada do Alan. Sim, ué. Ele é um grande jogador. Ele não desaprendeu a jogar Teve futebol. aeroflá pra ele, Alguma coisa vai, um ajuste fino precisa ser isso. feito e ele vai acontecer. Agora, Vene, sobe o drone, como tá a negociação do Flamengo com o Michael? Você acabou de citar o Michael, Pois né? é, entre o Flamengo e o Michael, tudo acertado. O que o Flamengo está esperando é a rescisão de contrato do Michael com o Al Hilal. Para quem não sabe, o Flamengo não vai comprar esse jogador junto ao Al Hilal. Existe um acordo do Al Hilal com o Michael de uma rescisão de contrato, que ele tem vínculo com o Al Hilal até dezembro, eles vão rescindir. Só que o Michael ainda não chegou a um acordo com o Al Hilal, porque ele ainda tem valores a receber. Estão discutindo, o próprio empresário dele está lá, inclusive discutindo junto com o jogador, com a diretoria do Al Hilal, essa rescisão de contrato. Assim que ele rescindiu o contrato com o Hilal, ele assina um contrato com o Flamengo válido até dezembro de 2028. O Flamengo, inicialmente, não estava muito animado na contratação de Michael. Após a lesão do Everton Cebolinha, o Flamengo entendeu a urgência de contratação para um jogador para essa posição e entende que o Michael pode suprir a ausência do Everton Cebolinha. Se a gente for analisar futebol, eu não acho que vai ser um jogador para resolver a vida do Flamengo no setor ofensivo. Mas também tem um outro ponto que a gente precisa analisar. É um jogador que eu acho que não teria aquele tempo de adaptação ao clube, muito pelo contrário. Sim.
Ele já entende o dia a dia do Flamengo, é um jogador que a torcida iria abraçar, a torcida pediu a contratação dele. Eu acho que, por um certo ponto, é uma contratação que pode dar certo. Claro, não será uma contratação barata. Pelo que eu soube, terá um salário extremamente alto, nível de atuais jogadores do atual elenco. Por exemplo, o Bruno Henrique. Quando eu perguntei sobre custo, a pessoa só me falou o seguinte: ele vai ter salário de outro patamar, se referindo ao Bruno Henrique, basicamente o mesmo nível. Nossa, que piadinha da pessoa, exatamente. né? Nossa, é engraçado. É o momento do Flamengo tem piadinha Não, agora. mas eu achei, tipo, não podia falar. isso. Mas ele foi inteligente. Isso. Piadinha que eu digo faixa Lê inicial, entre pô. linhas. Não, e achei bom. A pessoa foi isso. inteligente, você também de pescar. Mas é isso, contrato até dezembro de 2028, situação muito próxima de ser resolvida. Pedrosa, ele viveu ele teve uma boa passagem na Al-Hilal, né? Ele foi um jogador importante. E assim, independentemente, eu acho que isso é uma máxima até no DNA do Flamengo, né? Não importa em que caixa de nível técnico encontra o jogador. Não estou dizendo que ele é baixo ou alto. Mas se o jogador fica à vontade com a camisa do Flamengo, ele performa. E é isso que é o principal nesse DNA do Flamengo para você conseguir performar no Flamengo, Pedrosa. E ele tinha, na época que ele conseguiu ter a sua melhor passagem, a confiança do técnico Renato Gaúcho, né? Inclusive, o Michel fez várias e várias partidas onde ele decidia os jogos para o Flamengo com a sua qualidade individual. Acho que é um ponta maravilhoso? Não, mas acho que é um ponto que é importante para ele poder suprir a ausência de Everton Cebolinha. Sim, é um ponto que já está adaptado ao futebol brasileiro, que parte para cima, que tem esse ímpeto, inclusive, que levanta a torcida, né? Que mexe dentro do jogo ali com as jogadas de efeito dele. Eu acho que o Michael é uma boa alternativa para o Flamengo para esse momento. O Flamengo precisa de uma reposição urgente, ele já é um jogador adaptado que quer jogar no Flamengo. Então, para mim, eu acho que é uma boa contratação. Inclusive, se eu não me engano, na final da Libertadores, ele não foi titular, né? Não, isso é até engraçado, porque com o Renato Gaúcho ele era o melhor jogador, só que ele não era titular. Ele não era titular, ele entrava durante o jogo. E assim, ele era o 12º cara, isso. né? Eu acho que no caso de hoje ele pode ser novamente esse cara. Porque o Bruno Henrique, mal ou bem, ele já não é mais aquele Bruno Henrique. Eu acho que já deu tempo da gente perceber isso. Mas ele continua sendo um baita de um jogador. Então eu acho que o Flamengo vai precisar sim dessa reposição na ponta esquerda e o Michel é uma boa oportunidade. Vene, ontem você citou uma sonora polêmica do Marcos Braz, vice do Flamengo, sobre a negociação para a venda do Fabrício Bruno. A gente vai ver essa sonora do Marcos Braz, a gente não conseguiu mostrar ontem, né? Mas a gente vai mostrar hoje. Na volta, eu queria que você atualizasse sobre a situação do jogador e também desse a sua opinião sobre essa sonora. Cadê? Ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra, não quis ir. E agora a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que deva vender, a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor, não o sonho de ninguém. E aí, Vene? Eu posso contextualizar? Pode. Porque no jogo durante a semana, na zona mista, o Fabrício Bruno deu uma declaração super emocionado. Ele quase chorou, inclusive, falando sobre o sonho dele, que ele estava muito próximo de realizar o sonho dele, da família dele, de dar algo melhor para a esposa dele, para os filhos. Ele quase se emocionou na zona mista falando sobre o sonho dele. E qual é o sonho dele? O sonho dele é jogar na Europa. Aí muita gente vai mencionar assim, tudo bem, mas ele teve a proposta do West Ham, não quis ir. É porque na cabeça dele e da família dele, financeiramente falando, não valeria a pena. O sonho envolve também a vida financeira. E a gente precisa entender isso. E agora o Rennes veio com uma proposta financeiramente falando muito boa para o jogador. Ele vai ter um aumento só no primeiro ano de contrato de 30% do atual salário dele. Estamos falando de um jogador que tem um salário já extremamente alto no Flamengo. Então ele vai ter o sonho, vai realizar o sonho pela primeira vez na carreira dele, aos 28 anos, de jogar na Europa, de ter uma vida financeira estável, super estável, de fazer a vida financeira melhor da família dele, dos filhos dele futuramente. E aí ele falou sobre esse sonho e quase se emocionou. E aí, na zona mista, depois do jogo contra o Botafogo, depois do Flamengo ter tomado 4-1 e ter passado o vexame diante do Alvinegro, o Marcos Braz deu essa declaração aí que não caiu nada bem. Não só para o Fabrício Bruno. Isso é informação. O Fabrício Bruno ficou revoltado ao ler e ouvir essa entrevista. Revoltado. E não só o Fabrício Bruno. Vários outros jogadores não gostaram, porque entenderam que o que o Marcos Braz fez foi expor um jogador. E é sonho. Quem é o Marcos Braz para falar de sonho de atleta? E se ele está falando ali que agora ele está se preocupando com o sonho do torcedor, pô, Marcos Braz, você está mais preocupado em sua campanha eleitoral para vereador do município do Rio de Janeiro do que com o Flamengo. É isso que a gente vê nas redes sociais. O Flamengo está aí cheio de dificuldade e você está fazendo campanha, inclusive utilizando espaço do próprio Flamengo para fazer isso. Não é o Marcos Braz que tem que falar de sonho de jogador. Eu acho que
A gente pode criticar o Marcos Braz em várias situações, eu já elogiei isso. Gestão de bastidor de futebol, o cara entende muito, mas dessa vez, uma bola super fora do dirigente do Flamengo, atual VP de futebol do Flamengo. Muito bem, esse é o... Os nacionais, falar da Copa do Brasil, porque hoje nós vamos saber quem será o adversário do Flamengo na próxima fase da Copa do Brasil. A gente vai fazer um plantão especial direto daqui da Bolívia, eu, Mauro Santana, Letícia Almeida, Bruno Castanha, Wesley Ramon, nós vamos trazer todas as notícias do Flamengo e vamos trazer também o sorteio da Copa do Brasil para vocês. A nossa equipe está espalhada em 3 pontos. Eu, Letícia e Mauro estamos aqui na Bolívia, Bruno Castanha e o Wesley Ramon estarão no estúdio lá no Rio de Janeiro e Fabinho e o Matheus estarão na sede da CBF. Então, vão estar divididas nesses 3 pontos, nesses 3 polos, a equipe aqui do nosso canal, e a partir de meio-dia a gente começa uma super transmissão, uma super cobertura para vocês, beleza? Anota no seu relógio, meio-dia hoje em ponto, você tem um encontro comigo, já vou deixar até o link dessa live aqui no comentário fixado, também na descrição desse vídeo, para você poder acompanhar todas as notícias do Flamengo, todas as atualizações do Flamengo e acompanhar também essa informação sobre e também acompanhar o sorteio, né, da Copa do Brasil. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre Arrascaeta, De La Cruz e Luiz Araújo, porque o Flamengo voltou a treinar já ontem no Ninho do Urubu, se preparando para esse jogo de quinta contra o Bolívar, e o Luiz Araújo, que esteve fora do jogo contra o Botafogo, não preocupa tanto para o jogo de quinta. A mesma coisa o De La Cruz. Existe um sinal de alerta sobre o De La Cruz, sobre a verdadeira condição física do De La Cruz. De La Cruz ontem ele não treinou no campo junto com os outros jogadores e é esperado apenas no treino de amanhã. Nem no treino de hoje ele é esperado. Hoje ele deve fazer um trabalho específico, um trabalho junto com os preparadores lá do Flamengo, para amanhã ele treinar junto com o grupo. A situação do Arrascaeta é a seguinte: vai fazer um exame hoje, daí o Flamengo vai saber se ele vai ter ou não condição de atuar na quinta-feira contra o Bolívar. O De La Cruz não está 100% garantido nesse jogo contra o Bolívar na quinta-feira. O Luiz Araújo está muito perto assim, de estar disponível para ir para o jogo. Mas existe um sinal de alerta no departamento médico do Flamengo, existe um sinal de alerta na fisiologia do Flamengo, e é o que eu falei. E eu mantenho aquilo que eu falei. O Landim tem que fazer uma cobrança ao Tanuri. O Landim tem que fazer uma cobrança ao departamento de fisiologia, que faz parte do departamento médico. Tem que cobrar. Cara, não existe o Arrascaeta entrar em campo e lesionar com 4 minutos, sozinho. Uma coisa é o cara sofrer uma pancada, e aí sofreu a pancada, lesionou. Mas com 4 minutos o Arrascaeta, com 10 minutos ou 15 minutos na semana passada o Cebolinha, os caras lesionaram sozinho. Aí é sacanagem, pô. Aí é sacanagem. Então, tem que encontrar o culpado e tem que cobrar o culpado. O culpado não é só o jogador, o culpado não é o jogador. Na verdade, você tem toda uma estrutura por trás. Você tem departamento médico, tem fisiologista, você tem preparador físico, tem que encontrar o culpado, tem que cobrar o culpado, porque isso não tá legal. E o Flamengo tá sendo o maior prejudicado. Bom, mudar de assunto. Deixa eu falar agora sobre Michael, porque a informação que saiu ontem à noite no Globo Esporte é que o Michael, hoje, terça-feira, vai ter uma reunião com o Al Hilal para assinar a rescisão do contrato. Teve uma reunião ontem, segunda-feira, essa reunião para que os árabes liberem o jogador. Vale lembrar que o Michael tem contrato com o Al Hilal até janeiro, então ele precisa de uma liberação, ele precisa chegar a um acordo lá com o Al Hilal. E aí, para que eles liberem o jogador, a reunião de ontem foi muito positiva. A expectativa é que hoje seja assinada a rescisão de contrato. E o Flamengo já espera o jogador no Rio de Janeiro, pelo menos aí até a próxima quinta-feira. Nós também estamos na expectativa da chegada do Michael no Rio de Janeiro. Estamos torcendo para que ele chegue, para que ele venha, para que ele feche com o Flamengo e para que reforce o Mengão aí, que realmente resolva a questão dele contratual com o Al Hilal e que feche com o Flamengo, que possa reforçar aí, principalmente, a ponta esquerda do Mengão. Essa é a situação do Michael. Falar agora de solução do problema. Por quê? Tem a situação do Alexandro. O Flamengo demonstrou interesse no lateral esquerdo, Alexandro. A situação do Alexandro é semelhante do Michael. O Michael vai ficar sem clube. O Alexandro já está sem clube. Ele que tinha contrato com a Juventus, acabou o contrato com a Juventus, ele está treinando em Portugal para poder manter a forma física. Está sem clube. O Flamengo está conversando com o jogador e confia, inclusive, na proximidade que o atleta tem com o Tite, é um jogador de confiança do técnico Tite. O Flamengo confia nessa proximidade para
para tentar acertar um contrato aí de 1 ano com o atleta que já tem 33 anos. O jogador não está muito afim de fechar um contrato curto, visto que esse pode ser o último contrato da sua vida. Mas, como eu disse, está sem clube, está em Portugal e o Flamengo está conversando com o jogador e espera poder aproveitar essa proximidade com o técnico Tite para fechar essa contratação. Vou dizer para vocês, seria hoje a solução para o problema na lateral esquerda. A Flazoeira, mas ele está com 33 anos, mas a gente tem o Ayrton Lucas. Ele seria um jogador que iria, obviamente, somar bastante ali na lateral esquerda. E se eu não me engano, 32 tinha o Rafinha quando ele veio para o Flamengo, 32 também, ou 33 já tinha o Felipe Luiz quando veio para o Flamengo e ainda jogou muita bola. Então, assim, não é a melhor idade, não é o auge da forma física, mas ainda tem muita lenha para queimar. Então, o Flamengo tenta a contratação do Alexandro, está conversando com o jogador, como eu disse, ele está sem clube, ele está sem contrato e pode vir para o Mengão. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ficar essa situação. Mudando de assunto, falar agora de Gonçalo Montiel, porque o Flamengo fez uma sondagem a Gonçalo Montiel para a lateral direita, e aí a situação ela é basicamente a seguinte: o Flamengo sondou o Montiel e de cara ouviu do Montiel que ele não tem vontade de jogar no futebol brasileiro neste momento. Gonçalo Montiel hoje está jogando, ele é jogador do Sevilha, está jogando no Nottingham e está sem espaço no Nottingham, está sem espaço no Sevilha e não pretende voltar aí ao futebol sul-americano. A resposta que ele deu ao Flamengo foi que ele não quer voltar a jogar no futebol brasileiro, ao menos nesse momento. Ou seja, cabe o Flamengo esperar aí e continuar procurando por um lateral direito, que ainda é um problema para o Mengão nesse momento tão importante da temporada, já que tem praticamente certa a saída do Wesley após o jogo de depois da manhã aqui na Bolívia. Fala, meus queridos e minhas queridas, venha para mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e na página Amaury de Paula Santos. Não deixe de dar o like de vocês e se inscrever, ajudando assim no nosso crescimento, e compartilhe com seus amigos. Venho trazer mais 2 notícias aqui para vocês. Uma, o Flamengo treinou hoje na parte da manhã e tivemos boas notícias. Nicolas de la Cruz e Luiz Araújo treinaram e estarão à disposição do técnico Tite para o jogo contra o Bolívar. A má notícia é que Georgian de Arrascaeta ainda é dúvida para esse jogo. Ainda tem mais amanhã para nós sabermos se ele estará em condições ou não. Ele está fazendo o tratamento intensivo. A outra notícia aqui é sobre o Wesley, né? Que está aí de malas prontas para o Atalanta. Saiu uma notícia hoje na parte da manhã que o Atalanta estaria negociando com um jogador do Royal Belanova, né? Mas eu obtive uma outra informação que chegou para mim agora, uma atualização, né? O jornalista e setorista do Flamengo, Pablo Rafael, garante que o Wesley ainda está indo para a Atalanta. A informação que eu tenho é que a venda de Wesley está praticamente concretizada e a ida do jogador após o jogo contra o Bolívar já está certa. O lateral já até possui passagem comprada para a ida até a Itália. Tanto o Flamengo quanto o jogador desconhece a negociação travada conforme foi noticiada aí, né, na coluna do Fla. Então, essa é uma das informações. Daqui a pouco eu volto com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.